essas nossas internets tá sério, né? Verdade. Então, vamos lá. Vozes. A voz de minha bisavó ecoou criança. Nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou ciência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revoltada. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a Bom, Amanda, boa noite. ânsia da vida. Caí de novo. Ai, caí de novo. Deixa eu só ler o último. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui hoje, recebendo a nossa querida professora Nilza Martins, para esse último ciclo de diálogos sobre a educação. Professora, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, honrada em estar com minha professora. Estou nervosa aqui, porque é sempre sinal de muita responsabilidade. A gente vem de alguns ciclos, né? O primeiro foi voltado para literatura e família. E aí, como eu não estou podendo escrever esses dias, eu fiquei pensando, mas falar eu posso, porque minha mãe e minhas tias me proibiram de escrever. Então, falar eu posso, então eu vou fazer umas lives para pensar em educação, mas eu não posso pensar em educação sozinha. Então, eu vou em busca de quem sabe falar de educação. E aí eu consegui, né, convidar alguns amigos muito queridos, e a senhora com muita propriedade da luta das mulheres, que é um outro tema que eu amo de coração e ainda quero depois poder fazer um ciclo aqui só para falar das mulheres, Muito mas vai bem. ser um outro momento. Mas eu não poderia perder a chance, porque eu sei que a senhora tem uma história de vida e de vivências e de sensibilidades que pode e nos inspira muito, então tem muito a nos dizer, e como educadora, dispensa qualquer comentário, seu legado em nossa cidade, em nossa região. Então, é muito bom tê-la aqui e poder ouvi-la. Né? Então, assim, é com muita alegria mesmo que estou aqui partilhando este momento com a senhora e já quero, de antemão, agradecer. Gratidão pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Antes de mais nada, quero pedir desculpas ao pessoal que já está chegando. Se porventura der uma sumidinha, minha internet que está hoje daquele jeito, mas a professora Nilza está aqui firme e forte conosco e não se preocupe, as coisas vão acontecer. Vou fazer uma breve apresentação da nossa professora, que muitos eu sei que já conhecem, mas é sempre bom fazer o registro e também porque em outros momentos, né, esses vídeos vão chegando a pessoas, a outros educadores em outros locais, e isso é muito importante. Inclusive, professora Nilza, essa semana recebi algumas mensagens, né? A gente às vezes faz uma coisa assim sem grandes pretensões, e alguns educadores que assistiram depois, sugerindo o tema, né? Ótimo. Mas infelizmente eu não vou poder, porque eu tenho que seguir com o meu tratamento e eu não vou poder estar aqui. Mas a gente vai pensar sim em outros momentos. Mas vamos lá. Professora Nilza, graduada em Pedagogia pela UNEB, mestre em Educação também pela UNEB e doutora em Educação pela UFG. E professora da nossa universidade aqui, do estado da Bahia, Campus 9, o nosso xodó, né? De onde somos filhos. Então, seja bem-vinda, professora.
Hoje a gente vai falar, né, da voz das mulheres na educação e de Paulo Freire. Paulo Freire foi uma pessoa, um pensador, um escritor, um educador que, quando veio a ideia de fazer esse bate-papo sobre a educação todos esses dias, veio a inspiração de trazê-lo, né? Primeiro, pelo seu legado. Segundo, porque ele tem sofrido muitas retaliações, infelizmente, e a gente corre risco realmente de deixar ele no esquecimento. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de revivá-lo em nossas memórias, em nossas mentes, é oportuno. Então, eu fiquei pensando, porque isso aqui é muito pensado pelos meus colegas, né, educadores. Então, eu fiquei pensando, essa quarentena, nós estamos aí ansiosos, né, angustiados. Então, vamos trazer um pouquinho de conhecimento, coisas que a gente até sabe, mas às vezes já está adormecido, né? Porque a gente já saiu da faculdade, está ali naquela lida diária. Então, é sempre bom a gente poder revitalizar esses pensamentos de Paulo Freire em nós. Então, professor, eu gostaria de iniciar falando o seguinte, que atualmente a presença a presença feminina é marcante em todos os níveis de formação educacional. Mas nem sempre foi assim. As mulheres ingressaram na escola tardiamente com a formação voltada para os cuidados do lar e da família. Nas leis portuguesas, houve uma época que o sexo feminino fazia parte da imbecilitude sexos, que eram considerados sexo imbecil, uma categoria à qual pertenciam mulheres, crianças. Comum alguns versos que dizia assim: mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Mulher honrada de se ver, mulher honrada deve ser sempre calada. Olha os absurdos. Estes versos são encontrados na literatura de escritores portugueses. Em momentos distintos, a mulher foi segregada, excluída no processo educacional. No século XIX, chega-se à conclusão que a mulher dotada de ternura e outras qualidades naturais para o exercício do magistério. Aí estamos nós, no ano 2020, no século XXI. Como é ser professora de homens e mulheres atuando no ensino público? Fique à vontade. Certo. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, Nanda, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, dar o meu boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Você sempre foi uma pessoa muito importante para nós, né, da educação, porque foi aluna lá da UNEB, né, como você diz, a nossa querida UNEB, o nosso campus de Barreiras, que tem uma ação importantíssima na região oeste e, quiçá não dizer, na própria Bahia, né? Porque nós recebemos, né, estudantes de vários e vários lugares, não só do estado da Bahia, mas também de outros estados vizinhos, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? Feliz por te ver, eu sei de sua história no atual momento, e estou assim, muito feliz de ver o seu sorriso, de ver a sua força e dizer que estamos juntos nessa batalha, né, que é uma batalha realmente que nós precisamos vencer. Fiquei aqui pensando quando você leu, né, o primeiro poema, quando você leu, e aí perdoe, deixa eu lhe interromper, estou vendo aqui que eu esqueci de dizer quem era a autora, é de Conceição Evaristo. Me perdoe, gente, o poema que eu li é de Conceição Evaristo. Exatamente. E aí eu fiquei pensando e lembrei da Macota, né, uma grande líder religiosa negra, né, e ela diz o seguinte, que nós homens e mulheres pretos e pretas, né, negros e negras, não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de seres humanos que foram escravizados, né? Então, eu acho assim que casa muito bem com a fala da Conceição Evaristo, né?
que mostra todos esses desafios colocados realmente para a nossa população. E aí você me traz um questionamento, né? Como é ser professora de homens e mulheres no ensino público neste século XXI? Um século que nos traz desafios que a gente pode dizer incomensuráveis, né? Nós temos hoje desafios que vão desde a ordem das relações pessoais até aqueles relacionados às questões sociais, ambientais, ecológicas, né, culturais. Então, como é que a gente pode, nós, enquanto educadores e educadoras, porque eu acho que é isso que nós estamos aprendendo a ser, né, já que nós estamos tendo como o pano de fundo do nosso diálogo Paulo Freire, a gente sabe que nós vamos nos tornando educadores, né? Nós vamos aprendendo a ser educadores e educadoras nas relações que nós vamos estabelecendo com o outro e com o meio, com o espaço que nós estamos vivendo. E aí é necessário a gente pensar muito, e o poema da Conceição nos leva a pensar sobre isso, sobre os grandes desafios vivenciados principalmente pelas mulheres ainda hoje, né? Eu tenho muitas e muitas alunas dos cursos, tanto atualmente eu trabalho na UNEB no curso de matemática e no curso de pedagogia. E aí a gente tem assim uma infinidade de desafios ali pela frente. Esses dias, uma aluna de matemática, eu discutindo a questão das políticas públicas educacionais, ela disse assim: professora, a senhora sabe que a primeira coisa que meu marido fez quando eu casei foi dizer: você não vai mais visitar a sua família, você agora não vai mais ter relação nenhuma com a sua família e você vai ficar aqui, né? A senhora sabe que eu só consegui, ela tem mais ou menos uns 40, 45 anos, por aí. A senhora sabe que eu só estou passando um batom agora, quando eu venho aqui na universidade, porque eu fui proibida a vida toda de poder fazer isso. Então, aí eu fico pensando, qual é o desafio, né? Como é ser professora de homens e mulheres nesse contexto do ensino público? É exatamente a gente ter a oportunidade de estabelecer com essas mulheres e também com estes homens um novo diálogo, uma nova forma de compreensão do mundo e da sociedade. Nós não podemos perder de vista que é necessário a gente desconstruir todas essas mazelas que historicamente foram construídas no nosso processo formativo, para que a gente possa alcançar novos olhares, que a gente possa adquirir novos olhares e alcançarmos, sim, novas relações que precisam ser estabelecidas. Então, o que a gente percebe, né? Tradicionalmente, foi estabelecido um papel para as mulheres, né? O papel de ficar em casa, o papel de procriadora, o papel de ser responsável pela educação dos filhos, né? O papel de resolver os problemas no seu espaço dentro de casa. As mulheres, né, elas foram conquistando, e é todo um processo de conquista, e a gente não pode perder de vista a quantidade de mulheres no Brasil e no mundo que lutaram para que nós duas, inclusive, estivéssemos aqui, nesse momento, dialogando. Por isso que a gente tem que discutir muito a questão da meritocracia, né? Porque quando a gente fala da meritocracia, é uma questão muito séria, porque é uma forma de você encobrir, é uma forma de você não trazer à tona as lutas de milhares e milhares de homens e mulheres que nos deram a oportunidade de chegarmos nesses espaços, né? Então, o que nós precisamos compreender? Porque esse processo histórico ele foi assim, dessa dominação dos homens sobre as mulheres, né? E é claro que hoje isso tem diminuído um pouco, podemos assim dizer,
mas a gente tem vivenciado na nossa sociedade problemas seríssimos da violência contra as mulheres. Né? Os dados, né, estatísticos nos deixam assim alarmados da quantidade de violência que é praticada contra a mulher. Né? Quantos e quantos feminicídios estão sendo estampados a cada dia? E a gente percebe que isso aumenta na medida em que a gente vai tendo uma ausência de políticas públicas que dão a essas mulheres as condições para que elas possam se constituírem na sociedade. Porque é muito difícil esses processos todos que nós vivenciamos. Né? E é necessário, sim, é necessário que a gente trabalhe de uma forma diferente. Então, ser professora de homens e mulheres atuando no serviço público é a gente não só dar condições para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer a sociedade como um todo, conhecer os processos históricos e, a partir disso, as pessoas poderem ir reconstruindo a sua própria história e o seu próprio modo de ver e estar no mundo. Né? Eu acho que esse é um ponto central. Né? A gente precisa estabelecer essas novas relações. Estabelecer as novas relações é fazer esse enfrentamento. Então, o professor dentro da sala de aula, ele não pode jamais, né, numa situação de preconceito, seja ele racial, seja ele de gênero, o professor ele não pode se calar. Né? Ele precisa trazer à tona esse debate. Ele não pode permitir que as pessoas, né, que isso passe de uma forma assim, sem um questionamento e sem fazer com que aqueles estudantes, sejam eles estudantes do nível superior, que é onde hoje eu tenho a minha maior experiência, mas comecei lá na educação básica, trabalhando com os meninos do 6º ao 9º ano, depois os meninos, né, e as meninas do ensino médio, e tem um bom tempo que eu estou apenas no ensino superior. Mas o que a gente percebe? Né? É fundamental que a gente comece num curso de formação de professores ainda, né, que é o curso de pedagogia, um curso de matemática, como é um curso de letras, como é um curso de biologia, que são licenciaturas, a gente não pode se furtar a esses debates. A gente tem que trazer essas discussões, porque nós estamos no processo formativo de professores e professoras. Professores e professoras que têm um papel importante na escola, né? Que em muitos momentos, eles são os únicos para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, que vão ter a oportunidade de trazer esse debate, porque às vezes a vida dentro de casa é tão complicada, ele vem de uma situação tão, às vezes, de muita violência, de muitos embates, que a escola passa a ser um único espaço que ele possa ter acesso a outras formas de informação, a outros conhecimentos, e, a partir disso, ele poder se constituir. Então, é um grande desafio, mas é um desafio prazeroso, que muitos de nós fazemos isso com muita vontade. Eu disse que eu fui me constituindo, estou me constituindo professora até hoje, porque a cada momento a gente aprende um pouco mais. É impossível você chegar numa sala de aula sem aprender alguma coisa. É impossível você não aprender com os olhares, e aí quando a gente vai adquirindo mais experiência, a gente até no olhar, a gente observa as coisas que estão acontecendo. Quantos momentos eu vejo, e isso eu estou dizendo lá com a galera do nível superior, quantos momentos eu olho para determinados alunos e vejo determinados olhares e que no final a gente chama um pouquinho, faz uma conversa, porque é exatamente isso que a gente precisa também, né? E que Paulo Freire fala isso de uma forma assim tão linda, né? Essa questão da amorosidade, né? Uma coisa que ele fala, que eu gosto muito também, do chamado o amor brigão, né? O amor brigão é aquele que vai, enfrenta, né, que dialoga e que não deixa as coisas passarem, né? Naquele amor piegas, né? Aquilo que nos quiseram fazer, né?
enquanto no nosso processo formativo de professores, dizer que era um sacerdócio ser professor, né? Que a gente tinha que aceitar tudo que acontecia. Não, é o amor brigão, é o professor que vai brigar por melhores condições de trabalho, que vai brigar para ter condições melhores de salário, mas é o professor também que está atento a tudo aquilo que acontece no seu espaço, né? É o repensar dessa escola. E olha que nós estamos vivendo num momento agora, né? De pandemia, um momento que está nos deixando numa situação muito complicada. Cada um de nós, cada dia, quando a gente escuta as notícias nos meios de comunicação, parece que nós vamos perdendo o chão. E a gente precisa, mais do que nunca, nós precisamos nos estruturarmos para ajudar, né, para contribuir com os outros que vão chegar. Eu fico pensando na situação dos professores que estão em casa nesse momento, na minha situação e na situação dos outros todos. Quais são as angústias que estão passando na cabeça de cada um de nós? Aí eu fico pensando, o que o poder público tem feito? Os poderes públicos como um todo, seja a nível federal, estadual e municipal, o que eles têm feito para pensar nessa saúde mental desses professores que estão extremamente angustiados em casa, né? Que ficam angustiados pela situação dos seus estudantes, que ficam muito se acabando de preparar a tal das benditas aulas, né, remotas que tem que fazer, e ele com muita dificuldade de se apropriar desse contexto todo. Então, eu acho que o que a gente percebe? Hoje nós não temos as mesmas condições, né? A gente tem muitas questões que foram mudando, mas a situação das mulheres continua a mesma, né? Nós somos professoras, donas de casa, muitas de nós temos jornadas duplas, triplas, né? Que cuidamos de outras pessoas também, né? E a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, para mim, é um dos maiores desafios, né? E que a gente tem que ver, até porque nós vivemos uma situação muito complexa também no que diz respeito à educação pública, né? Em muitos e muitos momentos. E a gente precisa resgatar, defender, porque é ela que atende a todos, é ela que tem que chegar em todos os cantos, seja no campo, seja na cidade, né? Verdade, professora. A senhora trouxe aí vários pontos, né? Eu falei demais A na sua mulher que primeira pergunta, né? Não, perfeito, perfeito. E tudo que a senhora falou é extremamente relevante, porque a gente tem aí a mulher que acaba ficando com uma carga mais pesada, porque ela conquista o direito de poder estudar, de ir ao mercado de trabalho, mas ela agregou deveres, obrigações e responsabilidades. Não é em todas as casas que você tem um marido parceiro que compreende que essa divisão de tarefas de casa tem que ser partilhada. Então, a maioria das mulheres, elas vão para o mercado de trabalho, dão conta da jornada de trabalho, mas tem que chegar em casa e dar conta da jornada da casa, que é ainda aquele papel que está restrito única e exclusivamente a ela. Né? Nesse período de pandemia, como isso tem aumentado, né? Porque nós não temos deixado de trabalhar, né? E temos também assumido todas essas outras responsabilidades, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos aí um cenário educacional que é inquietante, né? A gente tem aí hoje o Brasil atravessa um dos momentos talvez mais delicados no cenário federal por conta de uma falta de comando, uma falta de organização. Então, você vê que cada estado, cada município vai fazendo por conta e risco, né? Então, assim, falta um comando central e a gente vai vendo que a escola pública vai ficando de lado, né? A educação pública vai se virando nos 30, é os diretores, é os reitores das universidades, tendo que fazer malabarismo com os recursos que tem ou criar fontes de recursos, né? Nós temos casos, a gente sabe que existem casos aí de diretores que fazem festas, rifas, né? E outras coisas para agarinhar fundos para suas necessidades. Então, assim,
infelizmente, né, a gente é filho da escola pública. Eu falei outro dia que acredito na escola pública e sonho com a escola pública, que ela possa dar essas condições, porque quem é que está na escola pública? A maioria dos negros, a maioria das pessoas que estão nas margens, né, na periferia, nas favelas, na zona rural, onde tudo é mais difícil, né? Onde tudo se torna mais problemático, porque é o fator cultural, é o fator social, é o fator econômico, e que reverbera dentro do seu núcleo familiar e que limita ele a expandir. E realmente é como a Sara coloca, a escola aparece como um ponto de luz para esses meninos e essas meninas. E se a escola não se instrumentalizar para fazer bom uso desse momento, desses meninos lá, a gente vai continuar repetindo, né, equívocos. A gente precisa ter esse cuidado. Mas vamos lá. Seguindo, Paulo Freire acredita que a formação precisa passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que conhece, que faz sua leitura do mundo. E que, por ser cultural, que a educação é política, não no sentido partidário, mas de decidir a vida na polis, cidade, né? Discutir a vida no mundo, discutir a vida, o mundo que queremos. Nossa educação tem acompanhado as demandas sociais, culturais e morais que emergem no mundo, professora, no seu ponto de vista? Veja bem, Ananda, eu consigo perceber dentro desse contexto todo, né? Como você diz, pensar a educação dentro desse aspecto da cultura, da formação, né? E quais são as principais demandas que nós temos vivenciados hoje na sociedade, né? Nós temos uma sociedade, e aí a gente tem que focar o olhar para a nossa sociedade brasileira, é lógico, vendo também a história das demais sociedades, mas é muito importante que nós possamos ter o olhar para essa nossa sociedade. A gente vê que nós temos problemas seríssimos no que diz respeito às questões sociais, né? Nós estamos vivendo, Ananda, esse momento de pandemia, é um momento que tem desnudado, eu tenho dito muito, eu tenho usado muito essa expressão, é o momento que nós temos desnudado as misérias que estavam no nosso país. A gente está tendo a oportunidade de ver o desmonte do Estado no que diz respeito a todas as políticas públicas, né? Nós estamos vendo uma instituição cada vez mais presente daquilo que a gente tem chamando da necropolítica, né? Da política realmente da morte, infelizmente. Nós estamos passando, né, por situações que algumas pessoas dizem, mas isso tem no Brasil, mas essas coisas sempre existiram no Brasil, né? É claro que nós tivemos determinados momentos de governos que houve uma melhoria um pouco das condições sociais e econômicas da população. Mas a gente não pode perder de vista que o processo de histórico da nossa sociedade, né, de todos os momentos que nós vivenciamos, a gente vê uma questão muito séria. Será que é só agora, na pandemia, que a gente vê que a população que vive nas periferias, né, que mora nos lugares sem as condições adequadas, a gente vê que é exatamente essa população que mais tem sofrido. Eu tenho colocado isso de uma forma muito enfática. Por exemplo, a gente vê nas estatísticas que o bairro de Moema, em São Paulo, é o bairro que, teoricamente, em relação às questões de números, é o bairro hoje que mais tem pessoas, vamos dizer assim, que estão contaminadas pela Covid. Mas é justamente no bairro de Brasilândia, onde estão os mais pobres, os mais vulneráveis, que você tem o maior número de mortes. Então, isso está mostrando para todos nós, que quem tem sofrido mais nesse processo todo são os mais pobres. São aqueles que não têm as condições sanitárias
que não tem saneamento, que tem, como eu vi esses dias, uma senhora dizendo, ela compra 4 sabonetes por mês. Com 4 sabonetes, e aí a jornalista pergunta, e aí quando acaba? Ela disse, a gente vai se virando, né? Então, ela só tem direito a comprar 4 sabonetes por mês, né? São situações que nos levam a pensar qual é o modelo de sociedade, qual é o modelo de Estado que foi sendo paulatinamente construído na nossa sociedade. E aí, por exemplo, todas essas demandas que são colocadas aqui, seja a nível social, cultural, a gente sabe que a educação